A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui compartilhar mais uma palavra com os irmãos, uma palavra de reflexão neste dia. Veja só, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: E o Senhor Jeová disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Adonai, visita Abrão com uma promessa. Dizem alguns escritos, o livro de cabeceira do judeu, é o Talmud, diz que Terá, pai de Abrão, era um homem da terra de Harã, um dos homens mais idólatras que existiam. Ele cuidava, diz esse livro histórico do judeu, que Terá, ele cuidava dos deuses daquela época. E Abraão ajudava nesse cuidado. E um belo dia, o seu pai precisou sair para a cidade e Abraão ficou tomando conta daqueles ídolos. E na mente de Abraão, ele olhou para aquilo e disse: O que eu estou fazendo? Pois esses deuses têm braços, mas não nos alcançam. Esses deuses têm boca, mas nunca falaram. Esses deuses têm olhos, mas nunca olharam para nós nas nossas dificuldades. Foi então que o Deus Todo-Poderoso, que Abraão não tinha visto, mas ele pôde ouvir pela primeira vez e creu com fé. Interessante que Abraão foi ingressado nos heróis da fé e foi chamado por Paulo como pai, o nosso pai na fé. Por tanta fé que ele creu na palavra do Altíssimo, porque ele estava acostumado com deuses que não falavam nada. Mas observe que Deus o visita com uma promessa. E ele obedece e sai do meio da tua parentela. Só que a promessa estava restrita para Abraão. E nós vemos que Abraão ele sai junto com seu sobrinho. Olha só, no versículo 13, diz assim, Então houve grande contenda entre pastores do gado de Abrão e pastores do gado de Ló. E naquele campo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então houve uma grande contenda. Por quê? Porque a promessa estava restrita a Abrão. E quantas vezes nas nossas vidas nós queremos carregar conosco pessoas que Deus já tirou das nossas vidas? É muito forte isso. Eu estava pensando, às vezes queremos carregar conosco e fazer essas pessoas também participantes da bênção que Deus já prometeu para nós. Mas Deus estava dizendo para Abrão, a bênção que eu prometi, a promessa está sobre a tua vida. Não tem nada a ver com Ló. E se você pegar a etimologia da palavra, do nome Ló, traduzido do hebraico, quer dizer véu. Então, irmãos, Ló estava fazendo com que os olhos de Abrão não enxergassem a promessa mais. Por quê? Porque Ló era um véu na vida de Abrão. E quantas pessoas têm sido um véu nas nossas vidas? Quantas pessoas têm atrapalhado nós de enxergarmos a palavra de Deus, de enxergarmos a promessa de Deus, de enxergarmos aquilo que Deus já prometeu para nós. Mas essas pessoas têm sido um véu, ela tem tampado com impossibilidades, dizendo: você não é capaz de alcançar, você nunca vai chegar, você não tem condições, recursos para alcançar aquilo que Deus prometeu. Mas eu quero dizer, hoje é um tempo de nós nos separarmos de Lós das nossas vidas. Que os véus sejam arrancados para a glória de Deus e que nós possamos voltar a nossa visão para a promessa. Porque olha só, porque Ló lançou os olhos nas planícies do Jordão
que era toda irrigada antes o Senhor Jeová haver destruído Sodoma e Gomorra. Então, o coração dele já estava voltado às coisas fáceis. Então, Ló estava atrapalhando Abrão de conquistar a terra que Deus havia prometido para ele, de conquistar as promessas que Deus havia prometido para ele. Então, Ló escolhe ir para as planícies de Sodoma e Gomorra. Irmãos, é interessante que os véus que estão do nosso lado, as pessoas que são véus nas nossas vidas, eles nunca creem no milagre. Eles sempre olham para as coisas mais fáceis, para aquilo que é palpável, para aquilo que é alcançável. Mas as promessas de Deus precisam ser enxergadas com fé. E olha só, após a separação, observe que Ló estava funcionando como um véu mesmo para Abrão. Após a separação, no versículo de número 14, Deus visita Abraão novamente. Deus visita Abraão. E quando ele visita Abraão, ele ratifica toda a promessa que ele havia feito. Ele diz assim: e o Senhor Jeová disse a Abraão: depois que Ló se separou dele, ergue agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda a terra que tu vês hei de dar a ti e a tua descendência para todo sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, porque se alguém puder contar o pó da terra, então também se poderá contar a tua descendência. Então, o versículo 14 diz assim: e o Senhor Jeová disse a Abrão, depois que Ló se apartou. Então, depois que os véus, que as pessoas que não creem na nossa promessa se apartam de nós, Deus volta a falar conosco. Deus volta a ratificar aquilo que Ele prometeu. Deus volta a carimbar aquilo que Ele já declarou sobre as nossas vidas. Amém? Que seja um tempo de nós deixarmos os véus de lado para voltarmos a nossa visão àquilo aonde Deus prometeu. Amém? Deus abençoe. Forte abraço. Curta, compartilha. Deus abençoe.